Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me engole e dá vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 26/10, volume 27/6, outubro, 15 de outubro de 1929. Como todos estão à expectativa da narração da história da divina vontade, vazio dos atos da criatura na divina vontade. Parece que bateu com a live, hein? Sentia-me imersa no Fiat divino. Diante da minha pobre mente, via toda a criação e os grandes prodígios operados pela divina vontade nela. Parecia que cada coisa criada quisesse narrar o que possuía do grande Fiat divino para fazê-lo conhecido, amado e glorificado. Enquanto minha mente se perdia em olhar a criação, meu doce Jesus saiu de dentro de mim e me disse: minha filha, todos estão à espera da narração do grande poema da divina vontade, e como a criação foi o primeiro ato externo do agir do meu Fiat, por isso contém o princípio de sua história, de quanto fez por amor da criatura. Eis a causa pela qual, querendo contar-te toda a história do meu querer divino, encerrei dentro toda a história da criação com tantos particulares e modos simples e especiais, para que tu e todos saibam o que fez e o que quer fazer o meu Fiat divino. E os seus justos direitos, tá vendo? Injustiçada, tem justos direitos pelos quais quer reinar no meio das gerações humanas. Tudo o que se fez na criação não é conhecido, tá vendo? Não é conhecido de todo pelas criaturas. O amor que tivemos ao criá-la, tá vendo? A injustiça. O amor que tivemos ao criá-la, como cada coisa criada leva uma nota de amor distinta uma da outra, encerra dentro um bem especial às criaturas. Tanto é verdade que a vida delas está atada com vínculos indissolúveis com a criação. E se a criação, se a criatura quisesse subtrair-se dos bens da criação, não poderia viver. Quem lhe daria o ar para respirar, a luz para ver, a água para beber, o alimento para se alimentar, a terra sólida para fazê-la caminhar? Enquanto minha divina vontade tem o seu ato contínuo, sua vida e sua história para fazer-se conhecida em cada coisa criada, tá vendo? Ela quer ser conhecida. Então, isso é muito importante, a nossa missão. A criatura a ignora, olha o que acontece, e vive dela sem conhecê-la, a maioria das pessoas. Por isso, todos estão à expectativa, a mesma criação, porque querem fazer conhecido um querer tão grande, tão santo. E o ter te falado da mesma criação com tanto amor e do que o meu Fiat divino faz nela. Então, a gente tem que assumir esse posto, Mostra seu grande desejo de ser melhor conhecida, tá vendo? Muito mais que o bem desconhecido não leva a vida, nem os bens que possui. Por isso, minha vontade está como estéril, tá vendo? Estéril entre as criaturas, tá vendo? De mãos atadas, presa, Não pode produzir a plenitude de sua vida em cada uma delas, porque não é conhecida. Então, por isso que eu chorei, Eu chorei por causa disso. Depois disso, senti em mim uma força interna que queria seguir todos os atos que o Fiat divino tinha feito na criação e redenção. Mas enquanto isso fazia, pensava em mim: qual é o bem que eu faço, que em tudo quero seguir o querer divino? E o meu amado Jesus acrescentou: minha filha, tu deves saber que tudo o que o meu querer divino fez, tanto na criação como na redenção, o fez por amor das criaturas. Tá vendo?
e para que estas, conhecendo-o, subissem em seu ato para olhá-lo, amá-lo e unir ao ato delas ao seu, para unir o ato delas ao seu, para fazer-lhe companhia. Tá vendo? Ele só quer a companhia da criatura. E pôr, embora seja uma vírgula, um ponto, um olhar, um te amo, as tantas obras grandes e prodígios divinos que o meu Fiat, no ímpeto de seu amor, fez para todos. Agora, quando você o segue em seus atos, ele sente sua companhia e não se sente mais sozinho. A nossa missão, tá vendo? Sente seu pequenino ato, seu pensamento que segue seu ato, assim que se sente correspondido. Então tem que seguir o ato de Deus, tem que observar o que Deus está fazendo. Fazer companhia, não é simplesmente viver na vontade divina jogado de qualquer jeito. Você vai saber o que está acontecendo, você vai fazer companhia à divina vontade. Vai corresponder consciente, ver o que a divina vontade está produzindo na sua vida. Em troca, se você não o seguir, ele vai sentir o vazio de você e dos seus atos na imensidão do meu querer divino. E com dor gritaria: onde está a filha do meu querer? Não me sinto em meus atos, não gozo os seus olhares, que admiram o que faço, tá vendo? Para me dar um obrigado, tá vendo? Nosso trabalho. Ela não sente mais em seus atos, ela não goza o seu olhar, que admira o que ela faz, tá vendo? Para me dar um obrigado. Eu não ouço mais sua voz que me diz te amo. Oh, como me pesa a solidão. E esse te amo, né, não é falar te amo para a divina vontade, não é isso. É você realmente reconhecer as obras que a divina vontade faz, né? Agradecer os bens que ela te permite na sua vida, né? Falar obrigado, mãe, obrigado, divina vontade, por ser tão cuidadosa comigo. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor faz por mim. Isso é bom, isso é bom, isso aqui é bom. E aí você vai citando quando Deus toca no seu coração esse momento de agradecer. E assim como meu Fiat divino sentiria o vazio de seus atos se não o seguisse, assim sentiria você o vazio de seus atos em sua vontade, e se sentiria sozinha sem a companhia da minha vontade divina, que ama te ocupar tanto para não te fazer sentir mais que seu querer vive em você. Então, esse pedaço. E assim como meu Fiat divino sentiria o vazio de seus atos se não o seguisse, assim sentiria você o vazio de seus atos, né, dos atos na divina vontade, em sua vontade. Tá? Então, assim como meu Fiat sente o vazio dos seus atos se você não seguir a divina vontade, assim você também vai sentir o vazio da divina vontade nos seus atos e vai se sentir sozinha também, sem a companhia da minha vontade divina que ama te ocupar tanto, para não te fazer sentir mais que seu querer vive em você. Então é importante, né? E aí você se para de sentir a divina vontade em você, e aí você tem que ver se é um ato, se é um estado de ânimo, né? Que está acontecendo, ou é real que você realmente está falhando, né? Num ato que foi claramente dito para você o que fazer e você negou fazer, né? Foi dito para você resolver um problema e você não foi, preferiu ficar na moita, né? Não fez aquele ato, e aí você vai sentir o vazio também, de você não ter feito um ato na divina vontade quando se apresentou a circunstância. Então é importante ficar atento em todos os momentos para não falhar, né? Porque a gente é essa pessoa que ele espera, né? Todo esse tempo aí para fazer todo esse bem, né? Junto para a divina vontade ser conhecida, amada e valorizada e glorificada, para alcançar o principal objetivo, né? Total da divina vontade em nós. Amém? Por enquanto tá bom. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Amanhã a gente fala mais. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina à minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Como todos estão à expectativa da narração da história da divina vontade.
vazio dos atos da criatura na divina vontade. Sentia-me imersa no fiat divino. Diante da minha pobre mente via toda a criação e os grandes prodígios operados pela divina vontade nela. Parecia que cada coisa criada quisesse narrar o que possuía do grande fiat divino, para fazê-lo conhecer, amar e glorificar. Enquanto minha mente se perdia em olhar a criação, meu doce Jesus saiu de dentro de mim e me disse: uma coisa importante aqui é que a Luísa está olhando a criação e é como se a criação fosse olhada pela primeira vez, assim, com esse amor, com esse reconhecimento, né? Ela é única, né? Porque quem viveu antes não tinha assim se olhar, por mais que admirasse o sol, o mar, as coisas criadas, mas assim, eles não tinham aquele entendimento de onde vinha, para que vinha, né? O bem daquilo, né? Não tinha se olhar na divina vontade, não tinha essa consciência. Por mais que mesmo lá o São Francisco, né, falando irmão Sol, irmão Lua e tal, mas não tinha esse conhecimento profundo do que elas estão comunicando, né, do para quê das coisas criadas por Deus, assim, do porquê que elas são tão belas, né, dessa ordem original para qual Deus criou tudo. Enfim, então é a primeira vez que ela é assistida. Ela foi assistida, assim, por Nossa Senhora, por Jesus, mas assim, por uma outra criatura dos redimidos, entendeu? Então é a primeira vez que ela está recebendo esse olhar, né, a partir da Luísa, quando ela vai fazer os giros, né? Aí que ela começa a ser vista de onde ela realmente vem, com devido valor, entendeu? Porque o Filho da Divina Vontade, quem vive na Divina Vontade é para ver com devido valor, dar o devido valor para ela. E o devido valor que se dá para a criação não é simplesmente assim, vamos conservar a natureza, vamos fazer campanha para cuidar da natureza, vamos fazer reciclagem para cuidar da natureza, vamos arrumar modos de utilizar a água de várias formas para cuidar da natureza. Não, é porque nós damos muito valor. Não, o valor é dar valor a quem criou ela, né? Ao amor de Deus que é transmitido através dela e do quanto elas falam do amor de Deus por nós e do amor que temos que dar para Deus. É porque elas estão comunicando os atributos de Deus. Elas estão falando da divina vontade, mas elas falam uma linguagem muda. Quem pode dar voz para ela? O homem. Porque com a sua inteligência, né? Compreender o que ela significa, com a sua boca, narrar, falar dela, né? Homenagear o Criador e dizer: nossa, Pai, obrigada por esse sol que o Senhor criou para essa finalidade, obrigada por isso e por aquilo. Então, quem pode realmente dar o louvor, assim, de uma forma assim, de comunicação, de verbalizar com palavras? Um homem. Expressar com as palavras, um homem. Então, ela está sendo vista de novo, assistida por uma criatura que está vivendo na divina vontade. E olha o que ela está vendo na criação: os grandes prodígios operados pela divina vontade nela. Entendeu? Parecia que cada coisa criada quisesse narrar o que possuía do grande fiat divino. Então elas comunicam a divina vontade para nós, elas mostram a ordem, elas mostram os atributos de Deus, a beleza de Deus, um monte de coisa. Entendeu? Então, assim, quem pode fazer conhecer, amar e glorificar? Entendeu? Que é esse narrador, que tem a missão de fazer conhecer, amar e glorificar. Entendeu? Então ela nunca foi assistida com esse olhar mais, porque o homem caiu numa queda terrível e nunca mais viu a criação assim. Ao contrário, ele ficou escravo, né? Ele que tinha que ser tipo o senhor da criação, né? E cuidar das coisas criadas, né? Ele ficou abaixo dela, entendeu? Então, assim, sem saber dar o valor mais para as coisas, como deveria, né? Então, é muito importante isso, né? Como que as coisas de Deus merecem, mas assim, ser contadas pelo que ela é na divina vontade. Merecem ser admiradas pelo que elas são na vontade de Deus, né? Então, minha filha, todas estão à espera da narração, tá vendo? Do grande poema da divina vontade.
E como a criação foi o primeiro ato externo do agir de meu Fiat, o ad extra, né? O ad extra, né? Por isso, contei o princípio de sua história, de quanto fez por amor da criatura. Então, tudo é história de Deus, que é o que foi falado na live. Que foi tão bonito, né? O desabafo ali, era o próprio Deus desabafando, né? A divina vontade que estava desabafando ali na live para nós ouvir ela, as lágrimas dela, era a vontade divina que estava desabafando ali. Entendeu? Era o choro da divina vontade. E ela estava falando que, né, que como o que é conter Deus, né? O que é o Deus conter Deus? É o verbo, é a palavra, é o desabafo dele, né? É o desabafo da vontade divina. Então, como que a gente tem a vida dele, conhecendo a história da pessoa, entendeu? Como você, quando alguém te desabafa a história dela, parece que você tem a vida daquela pessoa dentro de você, né? Se alguém sentar do seu lado e contar toda a vida dela, parece que aquilo fica impregnado em você. Você fica vendo como, nossa senhora, olha o que essa pessoa fez, olha pelo que essa pessoa passou. Parece assim que você se torna tão íntima dela, você tem ela, sabe? Porque você sabe tudo dela, como se tivesse ela na palma da mão. Porque aquela pessoa te contou a vida dela toda. Ela te contou todos os segredos dela. Ela te contou todos os detalhes de tudo que ela fez. Entendeu? Então, assim, você tem ela mais do que se você simplesmente tivesse a presença dela física perto de você só, mas você não soubesse o que está na intenção dela, nada do que ela passou, nada da história dela, do para quê, do que ela fez isso, fez aquilo outro. Você só teria a presença dela de onde você estaria unida a ela, mas não teria vida com ela, não teria a vida dela, não saberia nada da vida dela, não poderia dizer que é possuidora dessa vida, porque você não conheceria essa vida dela. Então você não poderia falar dessa vida, narrar essa vida dela, contar da vida dela, entender a vida dela, ter na sua memória gravado tudo que ela te contou, ficar refletindo sobre a vida dela, comentar, nada, 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 nada. Você não conheceria nada do interno, né? Talvez alguma atitude externa, mas mesmo assim, mesmo externo, você não valoriza muito se você não sabe para que aquela pessoa está fazendo aquilo. Mesmo externo, você pode achar bonito, você pode admirar, você pode falar que bonito, olha que legal isso, que legal aquilo, mas você não sabe dar valor àquilo. Só quando você conhece o interior, a intenção, o profundo, a história, é que você realmente dá valor também para aquilo que é externo, para aquilo que foi feito, porque você vê as coisas com outros olhos, né? Você vê com os olhos do Criador. Quando você vê a vida da pessoa, você vê com os olhos dela. Quando alguém te conta a vida dela, você começa a enxergar com os olhos daquela pessoa que está te contando aquilo. Começa a se colocar no lugar daquela pessoa. E é isso que nós temos que fazer no caso da Divina Vontade, você colocar no lugar dela. E ela está narrando a sua história. Ela está contando, desabafando. E essa é a vida divina, são esses desabafos, é a história de Deus. Então toda a criação é a história de Deus. Tudo criado, não só na criação, todos os Fiat. Os três Fiat é a história de Deus, é a vida de Deus sendo dada para nós. Então só tem vida divina quem conhece essa vida, quem é possuidor dessa vida e narrador dessa vida. Não é só conhecer por conhecer, é dar o valor, é amar, é admirar, que tá falando. Tá falando aqui. Deixa eu pegar aqui, aonde que tá falando? Oh, meu Deus. Para conhecer, amar e glorificar. E viver, porque não é só uma vida que... Porque quando alguém te conta a vida, você conta, ouve uma pessoa te falar da vida dela, mas é a vida dela. Você não tem nada com isso. Você fala tipo assim, nossa, coitada, nem consigo imaginar o que você passou, fulano. Mas você já tem a sua vida particular, né? Então, assim, você tem o conhecimento da vida daquela pessoa, admira, ama, sofre também com o que ela sofre ali naquele momento, mas não é algo que te atinge tanto, porque você tem a sua vida e aquela pessoa tem a vida dela. No estado de união somente, é assim, né? Mas você não sente o que é, você não toma a dor da pessoa e toma a vida da pessoa, passa aquela vida a ser a sua vida, você tem a sua particularidade ali. Agora, com Deus, com a divina vontade, é diferente. É isso que ela estava desabafando e falando com a gente na live.
É para tomar as dores dela, a vida dela como a sua vida. Não é mais você falar assim, fica aí, divina vontade agora, que eu tenho meus problemas aqui, eu tenho minhas dores pessoais. Eu tenho meus problemas pessoais aqui para resolver, eu tenho minhas coisas humanas aqui para resolver agora. E depois, divina vontade, eu ouço alguma coisa que você tem para dizer da sua vida. Depois eu ouço, Deus, o que o Senhor tem a dizer para dizer do seu desabafo, que eu estou ocupada agora com a minha vida. Não é esse tipo de pessoa que está chamando. Não é esse tipo de companhia que ele quer. Entende? Não é esse tipo de companhia que de vez em quando ouve. Você quer alguma coisa? Tá, vou fazer aqui para você. Aí você vai lá e obedece. Uma ordem, uma coisa, mas nem precisa gostar daquilo, né? Só fazer, né? Nem precisa concordar com aquilo, querer entender aquilo, né? A relação de um servo, por exemplo, é essa. O meu chefe, eu não preciso concordar com ele, só preciso obedecer o que está pedindo, né? É fazer lá, mas se ele está preocupado com alguma coisa, se alguma coisa se passa com ele, eu não preciso entrar tão profundamente assim. Eu só preciso fazer o meu papel ali, depois bater ponto, voltar para casa e fazer minhas coisas. Eu não tenho um relacionamento assim, interrompido, não, como é que fala? Que não pode ser interrompido, né? Com a pessoa é interrompido, é só até o final do expediente. Depois eu posso relaxar. Já obedeci, eu posso descansar, eu posso relaxar, eu posso fazer minhas coisas, né? Não. Agora é diferente o relacionamento que tá falando aqui, é uma aliança que não tem interrupção, entendeu? E a sua vida não é uma interrupção. Peraí, Jesus, que eu tenho que ir ali. Não, não, meu Deus. Se na própria criação, numa planta, numa largatinha que está lá para se tornar borboleta, é a vontade de Deus na sua vida, não é? Cada mover, cada respirar seu, não é? Entendeu? Então, se as próprias coisas criadas, mesmo elas sendo limitadas, mas elas estão ali no seu ofício, na sua ordem, e tu, em todos os momentos, né? Sendo narradoras, como é que fala? Mudas, né? Da vontade de Deus, mas elas estão ali. E aí nós, então, homens, né? Então, na nossa vida, né? Então é muito sério, né? Então, assim, esse conhecer a vontade divina, o desabafo dele, não é simplesmente ouvir uma história. Essa história é sua. Essa vida é sua. É isso que ele estava falando pra gente tomar consciência, né? Na live. As dores delas são suas, as coisas delas são suas, todos os bens delas são seus. Entende? É a sua vida. É a sua vida, você toma como a sua vida, dando devido valor para ela, como a história de Deus é a sua história. A história de Deus, o que ele é, tudo deve ser assim para você a coisa mais preciosa, como aquele falou do vício, né? Vício de ouvir Deus, vício de ouvir o Pai, vício de conhecer a história da divina vontade, vício de prestar atenção em toda essa vida que está acontecendo. Essa história está em cada acontecimento da nossa vida. Não a história que precisa ser colocada e cumprida, assim, estabelecida. Já é a história, está acontecendo, nós estamos dentro dessa história também. Não só no que já se passou, né? Mas nós estamos agora em momento presente, essa história está acontecendo no meio de nós e pode passar desapercebida sem ter alguém que olhe para ela. E essa é a dor da vontade divina. Então você não quer perder essa história, você não quer ser mais um que está na terra. Tipo assim, o Senhor passa e você não vê ele passando. O Senhor age e você não vê ele agindo. O Senhor fala e você não ouve ele falando. Você não o vê, né? Você fica disperso, entendeu? Então, assim, a história do Fit está sobre nós, estamos dentro disso, porque a gente vai vendo de gole em gole, a gente vê numa questão temporal, mas é tudo o ato único de Deus, entendeu? A história dele está aí, né? Ele está amando cada ser humano da terra, e aí você vai vendo o ser humano não vendo isso, e você sofre a dor dela. Você vai vendo, meu Deus, como que Deus está em cada... A divina vontade está na vida de todos, né? Todo mundo está
ela está passando pela vida de todos e as pessoas não estão vendo, as pessoas estão se deixando dominar por tanta coisas materiais, tanta coisa que é muito triste, gente. A gente vai vendo e vai vendo assim, meu Deus, quanto que essa pessoa, igual eu estava vendo um vídeo de um jovem, né? Um jovem se apaixonou por inteligência artificial, entendeu? O jovem se apaixonou pela inteligência artificial. Ficava todos os dias conversando com essa inteligência artificial. Ao ponto de se apaixonar, gente, por uma máquina, se apaixonar por uma coisa assim, sabe, que não existe, por um perfil de IA. É só um perfil fictício, não tem vida, não é pessoa, não é uma pessoa que você convive. Mas ele mergulhou tanto naquilo, né? Ao ponto, né, de se matar, se suicidar. Então, assim, para você ver assim, como que as pessoas estão nesse vazio do amor que vai falar aqui. Entendeu? Então, esse vazio do homem, ele vai colocando outros amores. Ele tenta buscar amar outras coisas para preencher esse vazio que há nele. Entendeu? Então aí você vê assim, meu Deus, a divina vontade passando pelas vidas e não sendo reconhecida, não sendo amada, né? Entendeu? Não sendo buscada, não sendo admirada, né? E você vai vendo todas essas realidades, como o ser humano fica, entendeu? Quando ele busca se preencher com coisas artificiais, ilusórias, imaginárias, entendeu? E você vai vendo também na vida das criaturas o amor que elas não deram, a correspondência que elas não deram, entendeu? Porque do mesmo modo que você observa a criação e observa o amor de Deus em cada coisa, e você observa, nossa, como a criação é bela e santa, é porque está na ordem. Aí não tem como você também não olhar para um homem, principalmente para um homem. É o tempo que Jesus chama mais a gente olhar para os outros homens, né? Para as pessoas. É mais para o ser humano, né? A gente não fica tanto olhando para o sol, para as estrelas, não, porque está tudo em ordem, né? A gente está olhando mais para as histórias humanas também. E não é porque a gente está de fofoca, vendo a vida dos outros, mas você tem que entender. Tem uma vida divina ali, tem uma história. É, quando você vê a vida de Deus, a história de Deus, tudo que ele fez, cada pessoa que ele criou, entendeu? Então você está vendo assim uma vontade divina que está sendo desonrada, que não está sendo amada, que não está sendo apreciada. E a vida dos seres humanos fala da vida de Deus, porque Deus que criou essas pessoas, né? E Deus tem um propósito na vida dessas pessoas, e esse propósito não está sendo respeitado, não está sendo amado. Então você vê a história humana, a história do homem, a cabeça do homem, como está pensando, o sentimento do homem, né? E vai entendendo a rejeição que Deus sofre nesses tempos. Vai entendendo, meu Deus, se conhecessem a Deus, se ouvissem o que Ele tem para dizer, não estariam vivendo desse jeito. Então você vai assim, beijando a divina vontade dessa forma, dando reconhecimento que os outros não dão, agradecendo, vendo os atos da vontade de Deus, o que Deus queria na vida dessas pessoas, ou o que Deus está fazendo e elas não enxergam. E você vai beijando essa história, porque tem uma história de Deus sendo contada na vida de cada um. Isso é que a pessoa está respirando, isso é que a pessoa está falando, tudo, 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 tudo. Mesmo que ela tá usando tudo do jeito errado, entendeu? Mas aí você valoriza a vida que Deus deu para aquela pessoa. Você valoriza a liberdade que Deus deu para aquela pessoa, né? Você valoriza que se aquela pessoa está respirando, é Deus que está fazendo ela respirar. Então, você enxerga Deus mesmo nessas trevas, mesmo nessa realidade, entendeu? Porque ali tem a vida dele, né? Entendeu? Então, você vê essa história de Deus, tudo, tudo que ele disse, né? É muito importante ter esse olhar. Tem alguém que olhe para a vida das pessoas com um olhar divino. Tem alguém que olhe para as realidades que está acontecendo no mundo com um olhar divino. Vendo o agir de Deus, vendo o que Deus está fazendo, os paraquês, entendeu? Isso é único, porque isso não foi dado para a divina vontade, entende? Então, como que ele aguardou esses filhos, né? Essa é a nossa missão,
fazê-la conhecer, né? Amar e glorificar, narrar a ação divina. Então a gente também vê a vida das pessoas e narra a ação divina na vida delas. Então nós estamos contando o que Deus está fazendo, é a história de Deus, entendeu? É a história de Deus, porque é como se fosse assim, já tá a história, o livro está fechado, foi concluído, o ato único. Mas nós estamos no tempo, e nós estamos passando cada página do livro, entendeu? Nós estamos em uma página dessa história, agora em tempo real, vivendo. E a nossa missão é passar cada página que Deus nos mostrar. Não precisamos ficar desesperados com o futuro, mas a gente já reconhece que tudo é a história de Deus, que tudo é a vontade dele, entendeu? E o que nós vivemos hoje repara passado, presente e futuro, repara tudo, entendeu? Então é muito importante, né? É muito importante penetrar em Deus, penetrar na vida dele como a nossa vida, como a nossa vida, porque quando as coisas são nossas, dói mais, não é? É tipo assim, quando acontece uma coisa comigo e que Jesus está falando diretamente para mim, dói muito em mim, porque se trata de mim, da minha pessoa, então eu sinto na minha pessoa, então é muito mais forte, viva a dor, não é? Do que, por exemplo, se eu visse na vida da outra pessoa do grupo. Eu também ia prestar atenção, mas eu não ia sentir como tão profundamente como eu sinto quando é comigo. Mas com Deus, com a vontade de Deus, precisa ser assim. Precisa chegar a esse ponto de ser coisa nossa. Entendeu? Eu creio que isso é possível. Eu creio que esse pode desenvolver isso dentro de nós. Mas eu fico pensando assim, não é sentimento, né, Senhor? Não é tanto sentimento, né? Não sei. Não é tanto pelo sentimento, porque quando você também sente, às vezes você sente uma frieza. Não porque você não ama a vontade de Deus, mas você está no estado de ânimo, né? Então a vida comunicada para você naquele momento é essa frieza. Aí a alegria tem que ser coisa espontânea. Quando vem aquela vontade de agradecer, de louvar, você vê que não é seu essa emoção. Vem a vontade de chorar que não é sua. Então é um momento de chorar, que é que Deus está comunicando para você. A divina vontade quer chorar em você. Como ela chorou na Aline. Tem que ser assim, muito real. Aí tem um momento que ela vai se irar dentro de você. Ela quer mostrar sua ira com a criatura mesmo. O cansaço que ela sente com a criatura. Então é esse o momento de sentir essa vontade divina que está cansada da criatura. Ou que está irada com a criatura, aborrecida com ela. Entendeu? Então assim, você vai ter os humores da vontade de Deus. Em várias situações, você vai ter os sentimentos dele, não são seus. É dele, mas são seus também, entendeu? Só que não são seus do sentido errado. O que a gente não pode tomar como nosso é quando a gente fica pensando na nossa pessoa individual humana na Terra. Ai, acho que tô com depressão, meu Deus, eu tô fora da vontade de Deus, deixa eu ir no consulta no psiquiatra, né? Ai, meu Deus, eu saí da vontade de Deus. Ai, não sei o quê. Ai, não vou falar mais nada. Vou sumir, desaparecer. Ai, eu tô muito mal hoje, não sei o quê. Deve ser por causa do meu filho, deve ser por causa do meu amigo, deve ser por causa do meu vizinho, deve ser... Assim, ficar pensando em si mesmo, né? Ai, eu não quero essa dor, não. Vai embora, porque acha que é sua coisa. Aí tá atrapalhando eu viver na divina vontade. Vai embora, dor. Vai embora, frieza. Vai embora, estado de ânimo, vai agora, vai embora, vai embora, vai embora, tá me atrapalhando a viver na divina vontade. Aí a pessoa já tá se vendo fora mesmo. A não ver isso como vindo de Deus, compartilhado com ela, né? Agora, quando a gente toma como coisa nossa, né? As coisas de Deus é diferente. Entendeu? Você sabe que é a dor dele e é a sua dor porque você aceita, você concorda. Você aceita passar por aquilo, você toma posse das dores dele, você toma posse daquilo, por mais difícil que seja, o pior que seja, isso é uma coisa muito ruim, você não vai falar que é uma delícia passar por isso.
Você vai falar a verdade, a realidade, na simplicidade. É horrível. Isso é horrível, mas aí você vai ver, nossa, meu Deus, que dor que é. Como que a vontade divina fica? Meu Deus, é horrível, é terrível passar por isso. É angustiante passar por isso. O sufoco com realidade. Aí é quando você ouvir falar sobre as dores e desabafos de Deus, você vai ter muito mais ligação com Ele, com a história dele, mais afinidade com Ele. Porque você vai ver como coisa sua. Porque você vai sentir na sua pele. Só sentindo na sua pele você pega como coisa sua. É isso que eu estou tentando dizer. Que quando eu sinto que é na minha pele, é mais fácil compreender o que Deus está falando. Então, quando você sente que é na sua pele, aí Deus permite você passar por situações para você compreender Ele, para você ter a vida dele de verdade. Para que seja algo real quando você falar. Para que você fale como vida, como algo seu, como sua história também sendo contada. Não simplesmente como que você fosse uma narradora que foi chamada para falar de uma história, a biografia de um escritor, mas você não tem ligação nenhuma com essa pessoa. Você não precisa ter empatia por essa pessoa. Você só precisa ler, foi paga para ir lá palestrar sobre aquela pessoa. Você não é uma palestrante, entendeu? Não é um palestrante. Você está narrando uma experiência real. Você tá narrando vida. E é uma vida que passa por você. Que é a sua vida também. Entendeu? Você vai falar da divina vontade com cada vez mais que você se aprofundar, mais e mais e mais e mais. E mais e mais e mais você vai falar dela dessa forma. Então, quando Deus te compartilha uma situação, é para te dar vínculos com Ele, para te dar intimidade com Ele, para que você entenda o que Ele sente quando Ele fala daquilo, para desenvolver em você uma coisa assim real, uma preocupação real, um interesse real. Então, quanto mais intimidade com Ele, mais você vai falar com força, com eloquência, com coragem, com vida. Você vai falar como alguém que vive aquilo, que assume aquilo, que passa por aquilo, que sabe o que. Você vai falar assim: eu entendo o que o Senhor está falando nessa situação aqui. Meu Deus, dá para entender perfeitamente esse desabafo de Jesus. Dá para entender o que ele está sentindo. Porque eu também passei por uma situação que ele me compartilhou a dor dele e eu senti um pouco dessa dor através de uma situação que aconteceu comigo. Então, quando eu estou lendo aqui, eu entendo que como que isso é verdade, é real. Então, você pode confirmar isso, entendeu? Como alguém que conhece, você não vai estar narrando um desconhecido. Falar da divina vontade não é só jogar conhecimento ao vento. Narrar de algo que você não tem experiência nenhuma com aquilo, só na teoria. Por isso que a gente tem que viver na prática, porque senão a gente não seria os narradores que daria realmente valor para os escritos. Se falar só de uma forma teórica, não dá valor, não produz nada também em quem está ouvindo. Produz quando se fala com vida, entendeu? Produz quando se traz com experiência, produz assim. Quando você fala da sua vida, você fala com posse, porque você sabe que essa vida não é sua, é Deus vivendo em você, então você está narrando a sua vida. Se você não narrasse, você veria como algo que não faz parte de Deus. Ah, isso que aconteceu comigo aqui, eu vou ficar calada, eu vou falar não, o que que isso tem a ver com Deus? Claro que você não sabe sair falando coisas ao vento também, que você ainda não vê nenhuma ligação, não sabe o que Deus está fazendo na sua vida, não vê ligação com o livro do céu, não vê ligação com Deus. Não é simplesmente contar coisas, mas você percebe que são coisas contadas, mas que têm sentido total, ou tá dentro do livro do céu, tá dentro de tudo que Deus fala, tá ali dentro, tipo assim. É diferente, você tá entendendo? É diferente, muito diferente. Então é exatamente isso que ele quer de nós. Não vai produzir vida, não vai gerar mais sóis, não vai poder o verbo produzir mais e mais se não for vida verdadeira. Falar uma coisa sem vida não toca ninguém, entendeu? Não pode produzir os efeitos e os frutos necessários para se produzir, entendeu? Entendeu? Então, assim, é muito sério. Quando você conta algo que você ama, que é a sua vida, você fala com muito mais valor daquilo, que você conhece. Quando você fala de algo que você experimenta e conhece de verdade e vive aquilo,
É diferente a narrativa, é diferente a forma que aquilo é transmitido. Entendeu? É muito diferente, porque você está cheio daquela palavra, aquela palavra não está dita fora de você e você só precisa ser um gravadorzinho repetidor daquilo ali, mas é só um roteiro, como no cinema. As pessoas não precisam estar sentindo pelas outras aquilo que elas demonstram sentir nos filmes. Elas não precisam estar amando aquilo ali, elas só precisam interpretar. Elas só precisam fazer uma encenação, né? Mas não precisa ter nada a ver, elas não precisam ter sentimentos reais, elas falam eu te amo, fulano, por falar. Entendeu? Elas só disfarçam bem, dissimulam bem. Porque elas têm esse preparo para isso, mas não é vida. Depois elas vão viver a vida delas normal. Não tem nada a ver aquilo ali. Aquilo ali é só enquanto está passando filme. Enquanto elas estão ensaiando, né? Enquanto o roteiro mandar. Mas aqui não é enquanto o roteiro está mandando. Nós não estamos seguindo um roteiro de cinema. Uma ilusão, uma fantasia. Entendeu? A gente está conhecendo a vida de Deus e a nossa própria vida e a vida dos nossos irmãos. Nós estamos dentro desse livro. Nós estamos dentro dessa história. E aí é que tá, nós temos que descobrir isso. Nós não estamos contando algo externo a nós. Na verdade, a gente está descobrindo a nossa história. Nós estamos descobrindo que nós estamos dentro de Deus. Então, narrar como algo de dentro. Então, quando é vida dentro de nós, são palavras que saem de dentro de nós. Não simplesmente mandar um roteiro externo a nós, mas é algo que sai de dentro de nós. É de dentro de nós, através do que o conhecimento vai produzindo dentro de nós. Então, é de dentro para fora que está saindo, é um transbordamento. Isso é a vida. Depois eu continuo, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, filho. Se alguém sentar do seu lado e falar assim, fulano, conta a sua vida para mim toda, desde o início, você vai sentar, entrar para dentro de você, né? E começar, nossa, nasci no ano tal, tal, nossa, eu passei por isso, passei por aquilo, não sei o que outro. Você vai tentar tirar do seu coração, né? Tudo que você lembra, tudo aquilo que mais te marcou, enfim. E você vai falar aquilo e pode se emocionar com muita coisa que você vai narrar. Porque é real, porque parece que quando você fala daquilo, a dor até volta, né? Quando você relata um momento muito difícil na sua vida, parece que aquela dor até volta, assim, né? Até volta aquele sentimento, assim. Aí você chora, aí você conta, tal. É assim, é com Deus. Entendeu? É com verdade. Por que sua história é verídica? Por que o que te acontece é verídico? Porque é a sua verdade, né? É o que te aconteceu. É inegável, né? Irrefutável. Assim é Deus. Assim é quando nós vamos falar dele. Entendeu? Mas isso é uma coisa que vai crescendo à medida que a gente vai mergulhando, 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 mergulhando. Entendeu? Na intimidade com ele. Então a gente presta tanta atenção quando as coisas se tratam de nós. Só que agora é diferente. Tudo que te acontece se trata de Deus. Você também está ali dentro, porque é através de você, na sua vida. Mas não é simplesmente uma história em que você, humana, está vivendo e dando as suas respostas e tal. Se trata da vida de Deus. Deus está agindo ali. E o que Deus está fazendo? Deus está vivendo nessa vida. A sua história é a história de Deus. É a história dos atos de Deus. É os atos de Deus que estão sendo realizados ali. Entendeu? São os atos divinos. Então, precisam ser valorizados. Entendeu? É como um trocar, né? A gente se colocou no holofote, se valorizou muito, valorizou nós mesmos, nossos sentimentos. Agora a gente valoriza os sentimentos da divina vontade, o que ela está fazendo, como ela está agindo. Valoriza ela. É isso que eu estava falando, né? Que quer criar em nós esse amor devido, esse interesse pelo que ele diz, esse interesse pelo que ele fala, esse interesse por Deus, esse interesse. E quando você se interessa pelos acontecimentos da sua vida, não é por questões humanas,
É porque tem uma vontade divina ali. É a vida de Deus. E o que que Deus nessa vida está fazendo? O que Deus nessa vida quer dizer, né? E como Ele quer ser amado nessa vida? Como Ele quer ser correspondido nessa vida? Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 25 de outubro, volume 26. Como todos estão à expectativa da narração da história da divina vontade, vazio dos atos da criatura, na divina vontade. Sentia-me imersa no fiat divino. Diante da minha pobre mente, via toda a criação e os grandes prodígios operados pela divina vontade nela. Parecia que cada coisa criada quisesse narrar o que possuía do grande fiat divino para fazê-lo conhecer, amar e glorificar. Enquanto minha mente se perdia em olhar a criação, meu doce Jesus saiu de dentro de mim e me disse: Minha filha, todos estão à espera da narração do grande poema da divina vontade. E como a criação foi o primeiro ato externo do agir de meu fiat, por isso contei o princípio de sua história, de quanto fez por amor da criatura. Eis a causa pela qual, querendo contar-te toda a história do meu querer divino, encerrei dentro toda a história da criação. Eis a causa pela qual, querendo contar-te toda a história do meu querer divino, encerrei dentro toda a história da criação, com tantos particulares e modos simples e especiais, para que tu e todos saibam o que fez e o que quer fazer o meu Fiat divino, e os seus justos direitos pelos quais quer reinar no meio das gerações humanas. Então, quando ele foi contar a história do Fiat divino para Luísa, no livro do céu, ele incluiu a história da criação, né? Porque ela foi o primeiro ato do Fiat divino. Então, o livro do céu está cheio dessa revelação sobre a criação. Eis a causa pela qual, querendo contar-te toda a história do meu querer, encerrei dentro toda a história da criação, né? Inclui a história da criação, com tantos particulares e modos simples e especiais, para que tu e todos saibam o que fez, para que ela e todos nós saibamos o que fez e o que quer fazer o meu Fiat divino, e os seus justos direitos pelos quais quer reinar no meio das gerações humanas. Os justos direitos pelos quais quer reinar no meio das gerações humanas, porque aí ele revela, né, que tudo foi criado, ele revela no livro do céu, que tudo foi criado para o ser humano, que a criação é a habitação do homem, mas que o homem é a habitação divina, que o homem foi criado para viver na vontade divina, e é justo o direito do Criador ter esse plano cumprido, ter essa correspondência da criatura. Tem toda a revelação do plano original de Deus, dos direitos de Deus, seu justo direito pelos quais quer reinar no meio das gerações humanas. Tudo o que se fez na criação não é conhecido de todo pelas criaturas. A injustiça, né? Porque se não é conhecido, ela não é conhecida, não é amada pelas criaturas. Ela está sempre em ato de amar. A divina vontade está sempre amando o ser humano 24 horas. Na respiração. Então tem um monte de gente que não reconhece a divina vontade. Não reconhece que a vida que está recebendo é da divina vontade. Tudo que se fez na criação não é conhecido de todo pelas criaturas. O amor que tivemos ao criá-la, como cada coisa criada leva uma nota de amor distinta uma da outra,
e encerra dentro um bem especial às criaturas. Isso não é conhecido, então ele não é amado. Ele ama o tempo todo e não é amado, é muito injusto. Tanto é verdade que a vida delas está atada com vínculos indissolúveis com a criação. Então, a vida de todo ser humano depende da criação. Então, a criação toda tem um eu te amo para a criatura, uma nota de amor, um amor para todas as criaturas. E se a criatura quisesse subtrair-se dos bens da criação, não poderia viver. Ninguém vive sem o ar. Quem lhe daria o ar para respirar, a luz para ver, a água para beber, o alimento para se alimentar, a terra sólida para fazê-la caminhar? E enquanto minha divina vontade em seu ato contínuo, não, e enquanto minha divina vontade tem seu ato contínuo, sua vida e sua história para fazer-se conhecer em cada coisa criada, a criatura a ignora e vive dela sem conhecê-la. Injusto, injusto, muito injusto. Enquanto a minha divina vontade tem seu ato contínuo, sua vida e sua história para fazer-se conhecer em cada coisa criada, a divina vontade tem o ato contínuo em cada coisa criada. Como ele falou no trecho da escola, o céu é um ato completo do Fiat divino. O ato completo quer dizer que a divina vontade está ali contínua, tem um ato contínuo. Para ser completo tem que ser contínuo. Então, a criação, a divina vontade tem um ato contínuo em toda a criação. A divina vontade tem um ato contínuo em toda a criação. Ela está continuamente ali amando as criaturas, em direção às criaturas, só que ela é ignorada. E todo mundo, a maioria vive dela, recebe os bens, recebe a vida da criação e ignora, e não conhece. Está se alimentando e não sabe quem está mandando, está falando que Deus até não existe, imagina. A criatura está viva e falando que não acredita em Deus, que Deus não existe, ateus, ou então acredita, mas distorce totalmente, fala absurdos de Deus, não conhece a divina vontade. Por isso todos estão em expectativa. Então, a vontade divina tem seu ato contínuo na criação, e ele quer a criatura, os homens, a criatura, nesse ato contínuo. A divina vontade está continuamente operando na criação, e ele quer isso, ele criou o ser humano para isso também. Para a divina vontade ter o ato contínuo, o Fiat ter o ato contínuo na criatura. É justo, foi para isso que a gente foi criado. Então é justiça, a gente viver isso é uma justiça para Deus. É uma justiça para Deus a gente voltar à ordem primordial da criação, é justo. É justiça. Ele é injustiçado, como foi falado na live ontem. Deus é injustiçado. Quando a gente não vive esse ato contínuo, a vontade divina continuamente operando nos nossos atos, isso é injusto, porque foi para isso que a gente foi criado. Tudo que ele fez foi para isso. Enquanto minha divina vontade tem seu ato contínuo, sua vida e sua história para fazer-se conhecer em cada coisa criada, a criatura a ignora e vive dela sem conhecê-la. É muito injusto. Por isso todos estão à expectativa. A mesma criação, porque querem fazer conhecer um querer tão santo, e o ter-te falado da mesma criação com tanto amor, e do que o meu Fiat divino faz nela, mostra seu grande desejo de ser melhor conhecida. Muito mais que o bem desconhecido não leva a vida nem os bens que possui. Por isso minha vontade está como estéril entre as criaturas. Não pode produzir a plenitude de sua vida em cada uma delas, porque não é conhecida. A divina vontade está com as mãos atadas, né, como foi falado na live. A divina vontade está com as mãos atadas, não pode fazer o bem, produzir a plenitude da vida em cada criatura. Não, ela quer fazer o bem, mas não pode, porque as criaturas a ignoram, não querem saber dela.
Deus é ignorado, é injustiçado, tem por muita gente. Minha vontade está como mistério entre as criaturas. Não pode produzir a plenitude de sua vida em cada uma delas, porque não é conhecida. E aí a gente está aqui para fazer a divina vontade ser conhecida. Nossa missão, fazer a vontade divina ser conhecida. Depois disso, senti em mim uma força interna que queria seguir todos os atos que o Fiat divino tinha feito na criação e redenção. Mas, enquanto isso fazia, pensava em mim, qual é o bem que faço? E em tudo quero seguir o querer divino. E o meu amado Jesus acrescentou. E a gente não pode pensar assim, seguir o que o Fiat divino, seguir em tudo o querer divino. O que é seguir o querer divino? Não é só ficar pensando no passado. Não é só pensar no passado. O que Deus fez na criação, ficar pensando quando Ele criou o sol, quando Ele criou as estrelas, e ficar pensando nisso. Só nisso, ficar só nisso, pensando no que Ele fez, como se fosse uma coisa assim do passado, que Ele fez no passado. Ele está fazendo coisas o tempo todo. É o tempo todo, ele está fazendo atos agora, ele criou tudo e mantém tudo, a criação, e a redenção é também um ato contínuo. Então não é só ficar pensando no passado, é ver o que está acontecendo agora, na sua frente. O ar que você está respirando agora, nesse exato momento, é um ato contínuo da divina vontade, um ato contínuo, completo, é o fiat divino, é a vontade divina. Tudo o que está acontecendo, não só na criação, né? Não é só a criação. Tudo que está acontecendo na vida das criaturas, na sua vida, é a divina vontade. Todo mundo, como foi falado na escola, todo mundo está sob o império da divina vontade. Mas nem todo mundo vive nela. Mas todos estão sob o império da divina vontade, porque todos estão recebendo vida da divina vontade. Então, se a pessoa não está correspondendo, está vivendo em oposição à vontade divina, mas é a vontade divina que está dando vida para essa pessoa e ela usa da própria vontade humana que foi um parto da vontade divina. A vontade humana foi Deus que criou. Ela usa da própria vontade humana, que é um parto da vontade divina, para se opor à sua mãe. Para se opor, para viver em oposição à sua mãe. Então a gente vive uma vida de reparação, reparando essa injustiça, né? Muita injustiça. Reparando essa injustiça de todos os atos humanos, todos os atos opostos à vontade divina, de todas as criaturas. Por isso, todos estão em expectativa mesmo. Então, girar nos atos da vontade divina, seguir o que o querer divino faz, é tudo o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, é ficar atento ao que a divina vontade está fazendo, em tudo que ela te mostrar, né? Porque às vezes a gente fica muito preso, assim, só no passado e ficar meditando no passado, tudo do passado, Deus não vai conseguir te mostrar o que Ele está fazendo agora, né? Nesse exato momento que ele é a gente seguir o que Ele quiser mostrar, né? Não colocar nossa vontade em nada, só o que Deus quer, ficar atento ao que Deus quer falar, o que Deus quer desabafar, o que Ele quer mostrar do que Ele está fazendo. Seguindo o que o querer divino está fazendo. E o meu amado Jesus acrescentou: minha filha, tu deves saber que tudo o que meu querer divino fez, tanto na criação como na redenção, o fez por amor das criaturas, e para que estas, conhecendo-o, subissem em seu ato para olhá-lo, amá-lo e unir o ato delas ao seu, para fazer-lhe companhia. E por, embora seja uma vírgula, um ponto, um olhar, um te amo, as tantas obras grandes e prodígios divinos que meu Fiat, no ímpeto de seu amor, fez para todos. Tudo o que aconteceu, tanto na criação como na redenção, o fez por amor das criaturas e Ele quer que a gente reconheça isso, que a gente reconheça esse amor e ame de volta. Mas como foi falado, não é só ficar falando eu te amo, pegar o livro lá, a Bíblia,
e ver tudo que Deus fez no Antigo Testamento e colocar um te amo e falar obrigado, Senhor, e te amo em cada ato. Não é só uma oração assim, é seguir e reconhecer, né? Seguir e reconhecer. Quando você ama o que, por exemplo, quando você ama o que acontece na sua vida, acontece algo na sua vida, no seu dia, qualquer coisa na sua vida, e você aceita e fala e ama aquilo que está acontecendo, mesmo sem falar eu te amo, você está seguindo os atos na divina vontade, está amando, você aceita e concorda com Deus e fala realmente isso é melhor acontecer assim mesmo, é a minha vontade também, você está amando o que você está seguindo, o que a vontade divina faz e ama. E ele vai te falar o propósito do que está acontecendo, né? Você está seguindo os atos. Seguir é realmente assim, não é só pensar de forma superficial assim e ficar. É muito, muito um relacionamento com Deus, né? Muito real isso. Ver as obras de Deus, conhecer o que Ele está fazendo. As tantas obras grandes e prodígios divinos que meu Fiat, no ímpeto do seu amor, fez para todos. Agora, quando você o segue em seus atos, sente sua companhia. Não se sentirá sozinho. O Fiat divino não se sentirá sozinho. Sente seu pequeno ato, seu pensamento que segue seu ato, que seja com pensamento, né? Você pensar no que Deus está mostrando, seguir, tentar entender o que Ele está fazendo, acompanhar Ele no que Ele está operando. Assim que se sente correspondido. Porque Ele está fazendo tudo por amor das criaturas, tudo. Tudo Ele está fazendo por amor das criaturas, tudo Ele está fazendo por amor. E as criaturas não estão reconhecendo, ou estão falando que não é Ele, ou não aceitam o que Ele está fazendo. Então a gente, em nome de todos, vai reconhecer que é Deus que está fazendo e que isso é bom e que isso é maravilhoso. E a gente vê que é amor de Deus, consegue enxergar o amor de Deus e corresponder em nome de todos. Porque Ele está fazendo para todos, então ele encontra em nós, ele não vai ter o amor das outras criaturas, ele não vai ter o reconhecimento das outras criaturas, mas o Filho da Divina vai reconhecer em nome de todos. E aí o que mais é difícil, o que as criaturas menos enxergam Deus é na justiça. Na justiça, no que está acontecendo de castigo, de justiça. Elas não enxergam que é bom, como o pai falou para Santa Catarina de Sena, o homem não entende o meu propósito, não entende que eu estou amando quando eu estou corrigindo, não entende, distorce tudo e vê o que é bom, enxerga como uma coisa mal. Então, quando quando a justiça cai, né, no ser humano, aí a gente vê e fala, e enxerga que é amor, a gente consegue enxergar que é amor. A maioria não enxerga. Então Deus fica sozinho, amando sozinho. Ele está corrigindo, amando muito e está amando sozinho, que a criatura está recebendo aquela justiça e revoltada. E odiando a Deus às vezes. Tem ódio. Então ele fica amando sozinho, não é compreendido, ele não é compreendido. Ele não é compreendido. E quem vive na vontade divina compreende o que ele está fazendo na vida de todo mundo. Compreende e ama em nome de todos e agradece em nome daquela pessoa que não reconhece. Agora, quando você o segue em seus atos, sente sua companhia, não se sentirá sozinho. Sente seu pequeno ato, seu pensamento que segue seu ato. Assim que se sente correspondido. Em troca, se você não o seguisse, sentiria o vazio de você e de seus atos, da imensidão de meu querer divino. E com dor gritaria: onde está a filha do meu querer? Não a sinto em meus atos. Não gozo seus olhares que admiram o que faço para me dar um obrigado. Tá vendo? Não tem ninguém admirando quando tá acontecendo um castigo. Ninguém admira, não entende que é amor de Deus, que tem um propósito de salvação das almas, a purificação da terra, que tem um propósito para vir o reino da divina vontade. Ninguém entende, a maioria não entende isso.
que vai acontecer uma purificação para vir o reino da vontade divina. Ninguém está vendo o que Deus está fazendo. Ninguém está vendo. Ele está fazendo tudo. Ele fez tudo, criou, redimiu, está santificando tudo para o reino da vontade divina, para que a vontade divina, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está fazendo isso e ninguém está vendo. Ninguém está enxergando. Muitos padres não sabem disso, não enxergam isso, que Deus está fazendo é isso, que é isso que Deus está fazendo, que é esse o plano, que é o plano original, que esse plano está se cumprindo, que a terra está sendo purificada para isso. E tem um propósito de salvação também, os castigos. E ninguém admira, ninguém sabe que é isso que está acontecendo na terra, todo mundo fica aí sem saber. E o filho sabe. O filho sabe. Toda essa situação da igreja. Tem muita gente que fala, tá tudo perdido, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, sabe? Fica com aquela palavra da Bíblia, né? Fica assim, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, mas mesmo assim fica sem entender o que está acontecendo. E o filho entende, tudo tem um propósito. Aí eles falam, Deus foi destronado. Não tem mais, o governo não quer saber da igreja, é isso mesmo. A gente sabe, Deus permitiu isso, só que ninguém entende por que ele permitiu isso. Que os governos expulsassem a igreja, não quisessem saber da igreja para governar o mundo. E as pessoas falam isso como uma coisa ruim, como uma coisa assim. Deus permitiu, e tem um propósito, e ninguém entende o propósito. E nem entende que foi Deus que permitiu. Não entende assim tudo que acontece na Terra, ou é a vontade querida ou é a vontade permissiva. Né? E a vontade permissiva gera consequências, mas se ele permitiu, tem um propósito, e as pessoas não entendem que ele tira um bem de tudo, ele tira um bem de tudo que acontece. Então, Deus foi destronado, te separou, ninguém quer saber, mas Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Ele quer reinar nas almas, é no coração dos homens. Não é nos governos lá, nos palácios lá. Jesus, quando veio, eles queriam colocar ele como rei, ele não quis. É o que ele falou, meu reino não é deste mundo. Se fosse, tinha um monte de anjo aqui para me pegar e não deixar vocês me matar, mas não é, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meu pai mandava todos os anjos para me proteger, para me guardar, mas o reino não é deste mundo. O reino é no coração de cada pessoa. Então tem um propósito, né? Então Deus está fazendo tudo isso e ninguém está vendo, ninguém está enxergando, mas o filho tem que estar com o pai, enxergar tudo que ele está fazendo, admirar tudo que ele está fazendo, entender. Isso é colocar o eu te amo, é entender e falar. Entender só de você entender e admirar e falar, uau, tô boba, nossa, incrível, Senhor, o que o Senhor está fazendo. Realmente, mas se ele não explicar, a gente não entende, né? Se ele não explicar, a gente não entende. Se ele não explicar essas coisas, a gente não entende. Mas quem que vai ter? Quem que fala com o pai assim, que tem essa comunicação com o pai, que ele vai contar tudo e falar tudo? O filho. O filho que vai ter. Ele fala, quem vive na divina vontade, os canais de comunicação estão abertos para Deus falar tudo. Porque o filho vai entender, porque é filho, né? Tá na mesma casa do pai, o pai pode contar tudo. Então é muito importante, né, entender isso, admirar, seguir os atos da vontade divina. Ele se sente correspondido. Agora, quando você o segue em seus atos, sente sua companhia, não se sentirá sozinho. Sente seu pequeno ato, seu pensamento que segue seu ato. Assim que se sente correspondido. Tudo que acontece, a gente vê Deus. A gente vê que é Deus que está fazendo, mas por que a gente só vê Deus? Porque quem vive na divina vontade é assim, é filho e vê tudo que o Pai está fazendo. Tudo que acontece no mundo que a gente olha, a gente vê Deus. A gente vê assim, um monte de coisa horrível. Meu Pai do céu, que tá saindo do coração dos homens. Tá saindo umas coisas horríveis, assim, assustador. O que as pessoas estão falando de Deus, o que... Meu Deus, a gente fica assim olhando. Aí ele fala, eu tô permitindo que saia tudo do coração do homem, porque tem que ter
É o joio do trigo, lembra? Joio do trigo, tem que separar, não pode, a pessoa fala assim, mas por que você não tira o joio? Não, tem que deixar crescer. Tem que deixar crescer, porque senão pode o joio e o trigo, só dá para saber que é joio depois que cresce bastante. Eles são muito parecidos, só que o trigo tem a semente dentro, tem o fruto. E o joio não tem, é só a palha seca. Tem que saber, tem que esperar o tempo certo da colheita. E o joio tem que crescer. Então o homem tem, ele mesmo vê, tanto que ele tem coisa podre dentro. O mal vai transbordar para o próprio homem reconhecer o que ele é sem Deus. Para todo mundo ter consciência plena do que é a vontade humana, do que fica claro assim, o que Deus está falando aqui no livro do céu sobre a vontade humana, a gente está vendo, falando realmente, Pai, olha aqui, olha só, meu Deus, é verdade, é muito real isso que eu estou falando, é na chave do inferno, olha isso aqui, meu Pai do céu, cada coisa que a gente está vendo. E é a vontade humana, é o homem sozinho sem Deus, isso é fruto do que é o homem sem Deus, vontade humana. Então, quando a gente só vê Deus. Tudo que acontece a gente vê Deus. É Deus agindo, é Deus permitindo, é Deus fazendo. A gente consegue enxergar Ele, né? Enxergar Ele, o que Ele está fazendo, o que Ele está agindo e o propósito do que Ele está fazendo. Isso é seguir, né? Em troca, se você o seguisse, você não o seguisse, sentiria o vazio de você e de seus atos na imensidão de meu querer divino. E com dor gritaria, onde está a filha do meu querer? Não há cinto em meus atos. Não gozo seus olhares que admiram o que faço para me dar um obrigado em nome de todos. Agradecer, a gente agradece, a gente vê, imagina a gente ver toda essa situação de pecado transbordando e a gente agradece a Deus. Quem que vai conseguir fazer uma coisa dessa? Não vai entender como assim agradecer pelo que está acontecendo tão ruim. Só quem conversou com Deus e ele explicou o que é a situação, porque senão a gente fica em desespero, quer sair correndo, quer sumir do mundo. Se a gente não tiver Deus explicando a situação que tá o mundo. Mas quando a gente conversa com Ele, entende os propósitos e fala, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de todos eu agradeço, eu reconheço, eu admiro tudo que o Senhor está fazendo. Eu admiro, eu sei que tudo tem um propósito de bem. Tudo, tudo, tudo. Não ouço sua voz que me diz te amo. Oh, como me pesa a solidão. E te faria ouvir seus gemidos no fundo de seu coração, dizendo, siga-me em minhas obras, não me deixe sozinho. Tudo que está acontecendo é obra de Deus, tudo. Tudo. Se aconteceu, Ele permitiu. Se aconteceu, Ele quis. Ou Ele permitiu que Ele fez o homem, mas foi Ele que fez o homem livre. Então, tudo é obra de Deus. E Ele pega tudo isso e transforma em bem. Ninguém entende assim, se Ele não explicar. Não me deixe sozinho. Então, o mal que faria seria formar o vazio de suas ações na minha divina vontade. E se o fizesse, faria o bem de lhes fazer companhia. E se soubesses o quanto apreciamos a companhia na obra, estarias mais atenta. Ele aprecia muito ter uma companhia em tudo que ele está fazendo. Isso é dele, é da natureza dele. É da natureza do amor, não querer ser sozinho. Ele é o amor. E quem fala o que é o amor e o que o amor gosta é ele. É porque ele quer o amor. Quem pode falar de amor é Deus. Ele é o amor. E o amor não quer ficar sozinho. Ele quer companhia. Se soubesses o quanto apreciamos a companhia na obra, estaria mais atenta. E assim como meu feixe divino sentiria o vazio de seus atos, se não o seguisse, assim sentiria você o vazio de seus atos em sua vontade, e se sentiria sozinha, sem a companhia de minha divina vontade
te ocupar tanto para não te fazer sentir mais que seu querer vive em você. Então seria uma tragédia, meu Deus, ficar sozinha. Deixar Deus sozinho é muito injusto. É muito injusto. E você sentiria também um vazio terrível. Horrível. Ficar sozinha sem Deus. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, com as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, estudo de hoje, dia 26, 15 de outubro de 1929, volume 20, do volume 27. Como todos estão à expectativa da narração da história da divina vontade. Vazio dos atos da criatura da divina vontade. Então, vazios dos atos da criatura na divina vontade. Então, é esse vazio que Jesus sente, né? De ainda não ser preenchido, né? Na criatura, né? Do entendimento da divina vontade, do reino que ele quer, né? Que ele traz agora, né? Ainda tem esses vazios, né? Por isso que ele quer preencher, né? Ele sente, quer filhos, né? Quer entendimento, né? De tudo, né? Que ele está nos revelando. Por isso que ele não vai nos falar da história, né? Que fala, né? A história, né? Da divina vontade, né? E está sempre, o livro do céu revela tudo, né? Tudo está aqui, né? No livro do céu, né? Sentia-me imersa no Fiat divino, diante de minha pobre mente via toda a criação e os grandes prodígios operados pela divina vontade nela. Parecia que cada coisa criada quisesse narrar o que possuía do grande Fiat para fazê-lo conhecer, amar e glorificar. Enquanto minha mente se perdia em olhar a criação, meu doce Jesus saiu de dentro de mim e me disse: a gente sabe que a criação, né? A criação está na divina vontade, né? Tudo que Deus criou, né? Apenas o homem saiu, né? O homem foi criado também, né? Mas o homem saiu. Então, Luísa, ela contemplava a criação, né? Contemplava tudo, né? Volta, né? Ao tempo, tudo é passado, presente e futuro, né? Ela vivia no ato único, né? Que é o ato único de Deus, né? E Deus dava esse entendimento para ela, né? O divino, né, mostra, né, o valor da criação, né? Tudo que foi tudo perfeito, né?
Tudo que Deus criou é perfeito, né? Tem um ciclo normal de tudo, né? A desordem está nas criaturas, né? No homem, né? No que ele criou está tudo em ordem, né? Então, Luísa estava fazendo esses giros, né? Esse entendimento, né? De ver a criação, né? Aí Jesus disse: minha filha, todos estão à espera da narração do grande poema da divina vontade. E como a criação foi o primeiro ato externo do agir do meu Fiat, por isso contém o princípio de sua história, de quando fez por amor, de quanto fez por amor da criatura, né? O amor. Jesus, Deus, ele fez, pois colocou amor em tudo, né? Principalmente na criação, né? Em tudo, né? Tudo é amor, né? Eis a causa pela qual, querendo conter-te toda a história do meu querer divino, encerrei dentro toda a história da criação, com tantos particulares e modos simples e especiais, para que tu e todos saibam o que fez e o que quer fazer o meu Fiat divino, e os seus justos direitos pelos quais quer reinar no meio das gerações humanas. Tudo o que se fez na criação não é conhecido de todo pelas criaturas. O amor que tivemos ao criá-la, como cada coisa criada leva uma nota de amor distinta uma da outra e encerra dentro um bem especial às criaturas. Tanto é verdade que a vida delas está atada com vínculos indissolúveis com a criação. E se a criatura quisesse subtrair-se dos bens da criação, não poderia viver. Quem lhe daria o ar para respirar, a luz para viver, a água para beber, o alimento para se alimentar, a terra sólida para fazê-la caminhar? E enquanto a divina vontade tem seu ato contínuo, sua vida e sua história para fazer-se conhecer em cada coisa criada, a criatura a ignora e vive dela sem conhecê-la. Isso, né? Tudo que está em nosso redor, né? O ar que a gente respira agora, né? Tudo, o sol, as plantas, os alimentos, né? Tudo ela faz o ciclo certinho, né? Certinho, daí que quando vem a chuva, vem florir, né? Vem as flores, vem as frutas, né? Para nos alimentar. Vem os animais, né? Que é também para nos alimentar. Tudo criado, tudo ordenadamente, né? O ciclo, né? De tudo, né? Que ele criou, né? Da natureza, ele fala ele fala do ar, da água, né? Tudo, né? Jesus mostra, né? Até o, o, a terra, né? Para a gente pisar, né? Para a gente caminhar, né? Então tudo, né? É divina vontade, tudo. Por isso a importância da criação, né? Louvar a criação, entender a criação, né? Porque Jesus criou tudo para nós. E às vezes o ser humano vive na terra sem ter o conhecimento, né? Sem pensar, né? E usam de qualquer jeito, né? E aí por isso que aqui na fazenda eles falam muito, assim, né? Tá desmatando, tá acabando com a natureza, né? E fala que a terra não perdoa, né? Jesus, Deus até perdoa, mas a terra, a natureza, ela não perdoa, né? E é onde a aqui vai desmatando e vai dando aqueles erosão, aqueles buracão, né? Que vai levando a terra tudo pro lago. Aqui tem um lago da hidrelétrica, né? Na nossa região aqui. E aí ele leva aquela terra tudo e vai enchendo os rios, assoreando os rios, né? O lago, né? E aí é o desmatamento desenfreado, né? Eles afogaram as nascentes tudo com
a vinda da hidrelétrica, né, nos riachozinhos, os córregos, e aí afogou as nascentes, a água diminuiu, né? Então tudo é consequência, né, do ser humano não usar tudo que ele criou desordenadamente, né? Se tem ordem, tudo tem um ciclo normal, né? Porém, o homem desordena, né? Ele não vê o presente, né? A dádiva de Deus em tudo, né? Tudo que ele criou, né? Por isso, todos estão à expectativa, a mesma criação, porque querem fazer conhecer um querer tão santo e o ter-te falado da mesma criação com tanto amor e do que o meu Fiat divino faz nela. Mostra seu grande desejo de ser melhor conhecida, muito mais que o bem desconhecido. Não leva a vida nem os bens que possui. Por isso, minha vontade está como estéril entre as criaturas. Não pode produzir a plenitude de sua vida em cada uma delas, porque não é conhecida. Então, não tem ela não se revela, porque para criaturas, para pessoas que não entende, não conhece, né? E vive desordenadamente, usam a sua criação desordenadamente e não dão um retorno, né? Que Deus quer, né? De tudo que Ele fez, né? Como falou na live ontem, aí tem a justiça, né? Divina, né? Tem a divina justiça, né? A divina justiça, porque vem de Deus, né? A divina justiça vem de Deus, vem de tudo que Ele nos deu e que não tem o retorno, não tem o reconhecimento, né? E Deus dá essa divina justiça para que as criaturas acordem, né? Tudo vai acontecendo desordenadamente, né? Tantos acontecimentos, né? Tudo não é da natureza, das pessoas, né? Das criaturas que estão, como falou na live, né? Estão deixando, fazendo que Jesus, né? Sofra, né? E machucando Jesus, né? Deixando Jesus triste, né? A divina vontade precisa ser reconhecida, né? Precisa ser amada, né? Então, Jesus vai agindo, né? Com sua justiça, né? Divina, né? E aí, é amor dele, né? É claro que a gente dá, na divina vontade, a gente dá essa livre-arbítrio para ele, né? A gente, ele próprio, né? Agindo e, e que seja feita a vontade dele, né? Em tudo, né? Depois disso, senti em mim uma força interna que queria seguir todos os atos que o Fiat Divino tinha feito na criação e redenção. Mas enquanto isso fazia, pensava em mim: qual é o bem que faço, que em tudo quero seguir o querer divino? E o meu amado Jesus acrescentou, né? Ela perguntando, né? O bem, né, que eu faço, né? De estar na divina vontade, de estar no querer divino, né? Então, minha filha, tu deves saber que tudo o que meu querer divino fez, tanto na criação como na redenção, fez por amor das criaturas e para que estas, reconhecendo, subissem em seu ato para olhá-lo, amá-lo e unir o ato delas ao seu para fazer-lhe companhia. Jesus quer isso, né? Voltamos, né, para unir a Ele, né? E por embora seja uma vírgula, um ponto, um olhar, um te amo, todas as obras grandes e prodígios divinos que meu Fiat no ímpeto de seu amor fez para todos, né? Ele quer essa nossa companhia, esse nosso amor ali de reconhecer, né? Tudo que ele fez, né? Tudo que ele faz, né? Tudo é ele.
bom ou não tão bom, que seja justiça divina, que seja amor dele, tudo é amor dele, né? Mas ele às vezes age na justiça, ele age na misericórdia, né? Clareando a nossa mente, né? Nos falando, né? Na nossa mente, falando através do outro, falando através dos vídeos, das notícias, né? Dos nossos vizinhos, né? Nossos parentes, nossos maridos, né? Nossos filhos, né? E precisamos estar atentos, né? Como falou na live, ele fala de muitos jeitos, né? Ele está sempre nos alertando, está sempre mostrando através da partilha do outro, né? Principalmente, né? Quando a gente não tem esse entendimento que a gente busca, né? A gente vê na partilha do outro, a gente identifica, Jesus vai nos mostrando, ele vai nos mostrando. Mas sem buscar e estar aqui e não desistir. Apesar dos estados de ânimo, quantos falou ontem do estado de ânimo, né? Esse sofrimento que Jesus dá, mas voltar para o divino, não ficar nessa entendimento humano, né? De voltar para o humano, né? Voltar para o divino. Eu aprendi isso, Jesus me ensinou já. E não ficar nessa estado de ânimo, de saber que é ele e que ele vai mostrar e ele vai tirar no momento certo, né? A gente fica ali com ele, né? Sofrendo, fazendo companhia, né? E sabe que vai passar. Agora, quando você o segue em seus atos, sente sua companhia, não se sentirá sozinho. É isso aí, é isso que Jesus está falando, né? Não sentiremos sozinho se eu volto para Ele, se eu tenho companhia dele, né? Não sentirá sozinha, sente seu pensamento, ato, seu pensamento que segue o seu ato, assim que se sente correspondido em troca. Se você não o seguisse, sentiria o vazio de você e de seus atos na imensidão do meu querer divino. E com dor gritaria: onde está a filha do meu querer? Não me sento em meus atos, não gozo seus olhares que admiram o que eu faço para me dar um obrigado, mas ouço sua voz que me diz: te amo, ó, como me pesa a solidão. Então ele está reclamando, né? Ele precisa de nós, ele quer o nosso te amo, ele quer o nosso consolo e quer a nossa reação, né? A nossa agir, né? Obrantes e falantes, né? De mostrar, de partilhar, né? Para viver na prática, né? Porque ele quer isso, essa nossa vontade, né? Unida a dele e sendo esses multiplicadores, né? Que te faria ouvir seus gemidos no fundo do seu coração, dizendo: siga-me em minhas obras, não me deixe sozinho. Então, o mal que farias seria formar o vazio de suas ações na minha divina vontade. E se o fizesse, faria o bem de lhes fazer companhia. E se soubesse o quanto apreciamos a companhia na obra, estarias mais atenta. Então, ele quer nossa companhia, ele quer nosso amor ali, nosso entendimento, né? E assim como meu Fiat divino sentiria o vazio de seus atos se não o seguisse, assim sentiria você o vazio de seus atos em sua vontade e se sentiria sozinha sem a companhia de minha vontade divina que ama te ocupar tanto para não te fazer sentir mais que seu querer vive em você. Então, esse vazio, né? Foi muito falado, Jesus sempre nos explica, né? De se esvaziar, né? De ficar só com Ele, né? De ver Ele agir em nós, sentir, né? Nunca voltar para nós, né? Nunca voltar para o nosso eu, né? Voltar para Ele, né?
e perguntar e questionar, né? E fazer com que ele, somente ele, dê a resposta, né? Dê o entendimento, né? Do que está acontecendo, né? De voltar para ele, né? Voltar para tudo que ele quer, o realmente que ele quer, né? Ser comandado por ele, né? Essa entrega, né? Entrega de se deixar se ser conduzido, né? Deixar ele conduzir, né? E tá observando, né? Jesus, ele sempre nos mostra observar, né? Observar em tudo, né? Deixar ser conduzido. Eu estava com um problema assim, né? Problema, eu estava preocupada com a viagem minha. Eu tenho que ir lá na defesa do meu filho. Ele me chamou e eu, assim, eu senti na vontade. Eu falei, Jesus, é vontade do Senhor, né? Que eu vá lá, né? Prestigiar meu filho. E é difícil, né? Eu moro aqui na fazenda e tem que deslocar para outra cidade e tudo. E sozinha, né? Aí eu falei, Senhor, que seja conduzida. Aí eu tava com outro mais problema, porque chegava lá na cidade vizinha, eu precisava revisão de carro, e aí meu marido não vai, e aí deixei nas mãos de Jesus, né? Deixei, eu falei, tá marcado, Senhor, a minha ida, né? Para ir lá na defesa do meu filho de mestrado, né? Do meu filho caçula. E aí eu deixei nas mãos dele. Apesar de que me perturbou um pouco uns dias, depois eu falei, tá nas mãos do Senhor. Aí meu marido pediu para mim ontem, foi ele que pediu para ligar para um primo dele, né, que mora lá na cidade. E aí tudo se resolveu. O primo vai tomar as providências lá e levar o carro para revisar e tudo se resolveu. Tudo se resolveu. Deu um alívio assim, um alívio tão grande de que a vontade dele prevaleceu, né? Que tirou aquele mal-estar que eu estava, assim, de não conseguir, né? Não consegui, não, mas eu sabia que Jesus estava comigo, né? Que ele queria isso, né? Então, foi tudo resolvido da melhor maneira possível, da maneira de Deus, né? Eu creio que está tudo resolvido, né? Eu vou poder visitar meu filho, né? Aí na defesa dele, com a graça de Deus. Então, é isso, né? Jesus vai conduzindo, vai nos mostrando, né? Basta estar na companhia dele, né? E eu creio que eu reparo assim todos os filhos, né? Que lutam, né? Que os pais que estão nessa luta, né? De formar os filhos, de dar uma educação para os filhos, né? Mas sempre voltado para Deus, né? Eu sempre falo para ele, você está para o meu filho que ele está caminhando subindo esse degrau, né? Mas não se esqueça que quem deu a sabedoria, quem deu a inteligência para ele foi Deus. Não se esqueça disso, né? E aí se estende a todos os filhos, né? Que não reconhecem que a inteligência deles, a inteligência, a memória e a vontade é tudo de Jesus, né? A garra, né? O conhecimento, né? Tudo vem dele, né? Porque eles, né? São imagem e semelhança de Deus e tem que dar essa correspondência a Deus, né? Reconhecer, né? Em tudo que são, né? São dados por Deus, né? E eu sempre falo, deixo bem claro, não é mérito de vocês. Eu sempre falo para os meus filhos, não é mérito de vocês, é mérito de Deus em vocês. Reconheçam, né? Amém, Fiat.